Olá, bom dia a todos. Bom dia, bom dia. Gostaria de dar as boas-vindas ao webinar de hoje, Gestão de Estoque para o Natal. Hoje estaremos nos concentrando em como evitar as prateleiras vazias ou o excesso de estoque nesta época do ano tão importante para o varejo, assim como mostrar para vocês mais a detalhe a nossa ferramenta de gestão de estoque e os benefícios que ela oferece. Vou dar mais alguns minutos para que todos os participantes se integrem, mas por favor fiquem à vontade para nos compartilhar no chat de qual região do Brasil vocês nos acompanham hoje. Esse é o tema de interesse na gestão de estoque nas festividades. Quero ressaltar também que caso vocês tenham alguma dúvida, alguma pergunta durante a apresentação do conteúdo, fiquem à vontade para nos enviar no chat que a gente retoma após este webinar. E assim, acho que agora podemos começar com uma breve introdução das nossas soluções. Primeiro, vou começar com uma apresentação dos anfitriões. Primeiramente, o Darlan, que é o nosso diretor de vendas em Brasil. E eu, Cecília Dia Flores. a todos. Bom dia, Darlan. E eu, Cecília Flores, que sou especialista em otimização de estoque. Ambos estamos alocados em São Paulo, em Brasil, e ficamos à disposição para apoiá-los no que necessitem em relação às ferramentas da Alívio. Caso vocês tiverem alguma dúvida, a gente vai atender às suas necessidades de otimização. E antes de entrarmos no conteúdo de hoje, vamos fazer primeiramente uma breve introdução da Alívio. Então, aí, por favor, seguinte slide. Obrigada. A Alívio traz a experiência de trabalhar com diferentes tipos de varejo, implementando soluções de classe mundial de gestão de estoque, de inteligência promocional, eficiência de prateleira e também o desempenho de sortimento ou abastecimento. Então, aqui vemos neste gráfico as principais soluções. Eu vou começar falando para vocês sobre a solução de gestão de estoque, porque esta solução permite automatizar o processo de reabastecimento tanto no centro de distribuição quanto na loja, criando uma eficiência na criação de pedidos, uma automatização na criação de pedidos e também aumentando a precisão da previsibilidade dos cálculos de demanda. A nossa segunda solução, a inteligência promocional, é destinada a gerenciar todas as atividades promocionais, previsões e métricas de vendas. E este é o módulo que veremos hoje em maior detalhe. A nossa terceira solução, que é a eficiência de prateleira, cobre de ponta a ponta o processo de merchandising, desde a criação do planograma até sua ativação e análise nos diferentes formatos de lojas. E, finalmente, temos o desempenho de sortimento, que é o último lançamento da empresa. Vemos no comecinho já do próximo ano, de 2024, que já está agora, né? E está direcionado para criar eficiência no gerenciamento de categorias e de assortment de produtos. Deixa eu E só fazer aqui, uma observação aqui, desculpa, sim, Cecília, te interromper, só para pode ir. pontuar que essas 4 ferramentas, como a Cecília explicou muito bem, elas são disponíveis aí, 3 já disponíveis, uma disponível ano que vem. Mas é importante ressaltar que a ferramenta de gestão de estoque e de inteligência promocional, elas estão no mesmo ecossistema, tá? Ou seja, a mesma plataforma. Já a ferramenta de eficiência de planogramas é um ecossistema separado, é uma plataforma separada, e o desempenho de sortimento, como nós havíamos dito, a ser lançado em janeiro de 2024 aqui no Brasil, já temos esse lançamento na Europa, ele é também uma ferramenta separada. Então, gestão de estoque está junto da inteligência promocional. Então, se vocês tiverem interesse em conhecer, eu resolvi fazer essa observação, porque nós vamos nos focar muito na inteligência promocional, mas é importante que vocês entendam que ela está acoplada, ela está unificada no ecossistema virtual da gestão de estoque. Só mais uma observação bastante importante, que todas essas ferramentas elas estão armazenadas na nuvem. Nós não trabalhamos com aspectos relacionados à licença para você baixar no seu computador, como existem alguns concorrentes da gente que fazem. Nós trabalhamos de uma maneira onde todos os dados estão na Amazon Web Service, que dispensa comentários, né, Cecília, em relação à confiabilidade, e vocês vão ter muito mais rapidez no acesso de dados, justamente porque está tudo na nuvem, e você vai acessando os módulos, tudo em nuvem, para agilizar aí o acesso aos dados. Obrigado, Cecília.
Não, totalmente, muito obrigada pelo comentário, porque é bem importante isto que o Darlan comentou agora, né? Precisamente por essa disponibilidade para vocês das suas informações, né? Então, é bem importante isso, porque a Leaf utiliza sempre tecnologias de ponta, né? E aí a referência de Amazon Web Services acho que não precisa muito mais introdução, né? Tá Beleza. ótimo. Vamos continuar agora falando um pouquinho mais da Lífio, né? Então, trabalhamos com varejistas de diversas partes do mundo há mais de 15 anos, tá? E durante esse tempo temos nos concentrado na criação de ferramentas digitais para a cadeia de suprimentos e aproveitando a inteligência artificial e o machine learning para a automação e otimização dos nossos clientes. Então, hoje em dia, a Lífio está presente em mais de 20 países, tem mais de 180 projetos implementados e atualmente a nossa equipe está composta por 120 funcionários colaboradores ao redor do mundo. E agora vamos falar um pouquinho dos nossos clientes, porque um ponto importante a considerar é que a Lífio trabalha com varejistas de diferentes setores, diferentes verticais. Então, atuamos em diversos segmentos, como supermercados, lojas de conveniência, farmácias, saúde e beleza, entre outros. Mas também atendemos a indústria de eletrônicos, de óleo e gás, de varejo de materiais de construção e de brinquedos. Então, isso é muito importante porque a Lífio traz já uma expertise de trabalhar com muitas diferentes formatos de varejo e trazemos toda essa expertise na implementação das nossas soluções, que também é um diferencial versus a concorrência. E eu E também agora, vou tomar, desculpa mais uma vez a interrupção, para um ponto que nós, né, Cecília, recebemos várias vezes essa pergunta. Já temos projetos no Brasil? Sim, temos projetos no Brasil. A Farmarcas, por exemplo, que está aqui, é um projeto que a gente está iniciando. Nós também já fechamos com um varejista da área de supermercado e estamos com, assim, aumentando cada vez mais, não só no Brasil, como na América Latina, a nossa presença. Então, a pergunta que por muito tempo a gente teve que realmente falar, olha, ainda não temos, estamos caminhando, estamos avançando em negociações, o que era verdade, mas agora já se concretizaram os primeiros clientes no Brasil da Leafio. O mercado varejista brasileiro ele é bastante grande, a gente tem bastante coisa para explorar e aos poucos nós estamos ganhando a confiabilidade dos varejistas, tanto na área, um da área supermercadista no momento, o outro da área farma, e várias negociações que estão acontecendo aí, que nós estamos fazendo no momento. totalmente. Desculpa mais uma vez a interrupção. Não, não, tranquilo, tipo, é uma conversa aqui. E agora, tipo, vou passar o microfone para você, né? Porque vamos ver Perfeito. agora o roadmap da sessão de hoje. Exatamente. Então, o que nós vamos ver hoje, pessoal? Mais uma vez aí, obrigado por toda aí essa presença, mesmo com a correria de final de ano. E a gente vem falar aqui justamente de correria de final do ano, no sentido de ajudá-los a ter menos correria, digamos assim, né, Cecília? Então, aqui nós vamos trabalhar o quê? Nós vamos... Opa, perdão. Nós vamos conversar com vocês hoje sobre o quê? Os principais desafios do gerenciamento de estoque na época de Natal, que a gente sabe que é uma época de pico, né? Como preparar esse estoque. E quando eu falo aqui de Natal, também podemos incluir a Black Friday, que acabou de acontecer, para o próximo ano vocês pensarem como isso já começa ali no Black Friday. Podemos até dizer que já começa no Dia das Crianças, que também é uma... Nós temos clientes de lojas de brinquedos, então vamos dizer assim, esse pico de festividades final do ano que a gente pode contar como Dia das Crianças, 12 de outubro, o próprio Black Friday, em novembro, e fatalmente o Natal e o Ano Novo, que são épocas bastante importantes. E como é que a gente resolve isso com a nossa ferramenta? Basicamente, a gente resolve com automação. Em geral, tá? Ou seja, pedidos automatizados junto aos seus fornecedores, etc. Só que isso daí demanda uma apresentação, digamos, com outro foco, que não é o de hoje. Que hoje a gente resolve como? Especificamente falando dessa época, como é que vai ser feitas as entregas em datas festivas e feriados, e o gerenciamento das suas promoções. Isso é bastante importante. Então, nós vamos aqui apresentar para vocês dicas muito úteis que dizem respeito a esse desafio, a esse momento. Por quê? Porque ele é um momento específico onde existe aí uma dinâmica um pouco diferente. Então, um dos aspectos que é bastante importante, todos que estão assistindo a gente sabem com certeza, é a questão de todos os varejistas estarem sobrecarregados, independente do segmento, seja um varejista de material para construção, seja um supermercadista e etc., ele tem aí
um momento bastante sobrecarregado. Então, nossa ferramenta ajuda com a automação a preparar com antecedência e garantir que o estoque esteja lá e que você não perca vendas porque você não tem estoque disponível ou você está ali com uma previsão de estoque que não foi suficiente. Então, seja no seu centro de distribuição, seja na sua unidade de negócio, você tem que estar com o seu estoque otimizado, sem excedente e sem falta. Outro ponto importante é identificar os itens que vão aumentar. A gente estava conversando anteriormente aqui sobre a questão do Chester versus o frango, né? Ou seja, a gente sabe que o frango é o dia a dia, o frango é assim, um SKU que ele sai bastante, não que ele deixe de sair no Natal, mas o Chester ele tem ali o seu pico de vendas e isso é muito desafiador. Então, como é que eu vou fazer essa análise preditiva de Chester? Nós temos uma área na nossa ferramenta chamada sazonalidade, onde, baseado nas vendas anteriores do seu Chester, você vai conseguir ter uma predição, uma previsão do que vai acontecer. Ah, Darlan, mas eu vou assinar com vocês só agora. Eu vou ter isso? Sim, você consegue ter, porque nós vamos nos conectar com o seu ERP e a gente pode buscar dados retroativos para que você tenha aí essa área de sazonalidade. É muito importante dizer, e a gente também, né, Cecília, tem essa pergunta muitas vezes, às vezes há uma pequena confusão entre ERP e o nosso sistema. Eles não são competidores, eles são agregadores, ou seja, quando você agrega a nossa ferramenta ao seu ERP, você vai ter um alcance muito maior do que você tem hoje apenas com o seu ERP. O seu ERP não consegue detectar excesso de estoque e nem vendas perdidas, e a nossa ferramenta consegue, assim como a sazonalidade. Um outro ponto importante é a questão de que você não pode ter assim uma previsibilidade, eu vou usar essa palavra bastante durante o nosso webinar, de propósito, não por falta de repertório, em relação a não ter, sem a sua automação. Porque, assim, o que nós percebemos nas nossas vendas, né, eu e a Cecília, é justamente o fato de as pessoas trabalharem muito com Excel, o Excel é bom, mas não é ótimo. Então, você não pode ter ali uma previsibilidade com Excel. Então, sem a ajuda da automação, você pode comprar de mais ou comprar de menos. Com a automação, você vai ter a análise de estoque ideal. Outro ponto importante é entender como é que você vai cobrir a demanda e também armazenar esse produto. Porque não adianta você comprar mais produtos e não ter onde armazenar e como armazenar. Então, nós podemos ter essa possibilidade também de não ter uma logística, um colapso na sua logística e que ela seja equilibrada, nem de mais, nem de menos. Ou seja, não congelar estoque, que eu falo congelar no sentido de ter demais, depois, né, ficar com aquele excesso de estoque e não comprar de menos também. Um outro ponto importante é a parte de vendas de novos itens. Então, vamos dar um exemplo aqui até bem factível, tá? Vamos dizer a área de whiskies. Você vende Johnny Walker, mas você não vende Jack Daniels. Jack Daniels é um bourbon. Johnny Walker é um whisky. Se você incluir o Jack Daniels na sua carteira de vendas, no seu portfólio de vendas, no momento, o sistema vai puxar pela categoria uma certa predição de vendas para que você consiga ter uma base média do que seria uma venda do Jack Daniels, mesmo você não tendo isso ainda no seu portfólio, puxando pelo dado da categoria de whisky. Então, você não compra tão no escuro assim. Claro que o produto vai dizer em si como é que vai ser, mas isso aí a nossa ferramenta faz com bastante precisão. E também ter a análise de sobreposição entre as vendas sazonais e as promocionais. As promocionais, elas correm durante o ano e as sazonais são como Natal, como Páscoa, etc. São duas coisas diferentes que a minha colega Cecília vai explicar em bastante detalhes daqui a pouco. Nós temos também que entender os layouts para festas de fim de ano, que eu digo assim, como é que você está trabalhando esses layouts, essas gôndolas, como é que você está trabalhando à sua disposição, diferentemente das vendas sazonais. São duas coisas distintas e nosso sistema consegue explicar isso, apontar isso para você com bastante clareza. E claro que tem aí uma abordagem diferente no cálculo para cada formato de loja. Ou seja, o nosso sistema também vai indicar como você deve fazer a distribuição do seu estoque se você tem um supermercado e uma loja de conveniência, ou se, por exemplo, que é o caso mais comum nos varejistas supermercadistas, você tem um atacarejo e um varejo, vai ser indicado isso pela ferramenta.
E aí também a questão de você alocar a carga de trabalho de maneira clara, ou seja, quando você adota a nossa ferramenta, você consegue tirar e realocar 80% das pessoas envolvidas no processo hoje, porque nós trabalhamos com automação. Consequentemente, dessa maneira, você consegue pegar essas pessoas que estão lá trabalhando com Excel, fazendo uma série de achismos, né, na melhor das boas vontades, mas não são uma máquina, e consegue realocá-los para outras áreas para que você tenha mais efetividade. E também a capacidade de se ajustar rapidamente a mudanças de última hora. Por exemplo, um produto que eventualmente surgiu uma febre para que ele seja comprado. Vamos supor que agora todo mundo, há pouco tempo, por causa do filme lá, do Pink, tudo queria comprar Pink, tudo era rosa, tal. Vamos supor que aí as crianças querem só produtos rosas. Enfim, estou dando um exemplo aqui. Então, você tem que se adaptar a isso, e isso faz com que você tenha que ter uma ferramenta, você esperamos que tenha, esperamos que seja a LEAF, uma ferramenta que se adapte rapidamente a essas mudanças, mesmo que entre um produto ou uma série de SKUs de última hora, né? Bom, agora eu vou passar o bastão para a Cecília, para ela continuar aqui o nosso webinar de hoje. Muito obrigado, Cecília. Obrigada, Darlan. É bem interessante isso que você falou da previsibilidade, porque a nossa ferramenta o que faz é todo esse entendimento analítico, né? Para nos posicionar muito melhor e afrontar melhor os desafios que as sazonalidades como agora exigem, né? Então, falando de desafios, o maior desafio é focar em preparar um nível de estoque ótimo. E aí vai depender do segmento do varejo que estamos falando, né? Mas geralmente vai ter que ser 4 dias ou 4 semanas antes, né? Dependendo da festividade. Então, aqui a preparação vai depender de vários fatores, né? Mas o checklist geral a gente vai repassar agora, né? Então, primeiramente, identificar a lista de produtos que sejam cruciais para o incremento das vendas nesta temporada. Esta é uma das tarefas mais demandantes, né? E a gente acho que sabe disso, né? Pois precisa análise completa da extensão dos produtos e, a partir disso, calcular as vendas acrescentadas por SKU e por loja. Então, aqui é importante porque os produtos podem ser acrescentados progressivamente para estar prontos para as festividades, né? E isto sempre com a intenção de não colapsar a logística, né, da empresa, de não ter excesso de estoque ou falta de estoque nas lojas. Então, aqui as vendas e os cálculos vão depender do formato de loja também, é outro fator a considerar. É o nível de vendas, né? Às vezes os produtos mais vendidos na nossa experiência, que temos identificado, às vezes não são os que a gente acha que vão ser, né? Então, fazer esta análise bem na detalhe é importante para ter esse ponto de partida. No segundo ponto é decidir onde a quantidade de estoque precisa ser armazenada. E aqui é muito importante entender a estrutura da cadeia de suprimento, né? Então, podemos ter 2, 3 níveis, né? Podemos ter situações onde tem somente um centro de distribuição principal, ou centros de distribuição secundários, uma grande diversidade de lojas, formatos, tudo, né? Então, tudo isso tem que ser considerado, porque eu vou dar um exemplo aqui, tá? Temos dos nossos clientes, né? Uma loja de conveniência não tem espaço de armazenamento nas lojas, né? Então, aí o que acontece? Então, aí, durante esse período, é importante incrementar a frequência de entrega para garantir que as lojas estejam sempre abastecidas nas quantidades certas. E aqui vamos continuar para o terceiro ponto, que consiste em alinhar a fila de fornecimento dos itens. Principalmente, isto se faz por categoria, vamos dividindo o abastecimento em várias fases para conseguir, né, aprimorar e conseguir ter o nosso processo operativo direitinho, né? Aqui sem nenhum risco, né, de ter excesso de estoque. E aqui um ponto importante é que nosso sistema consegue fazer a previsibilidade de estoque. E aqui as quantidades acrescentadas vão acontecendo progressivamente, vamos programando as datas, né? E o nível de estoque que queremos ir acrescentando para garantir que esse nível de itens não seja tocado pelas vendas, né? Então, vamos ver, temos uma dinâmica de venda de 50 artigos por dia, né? Então, estes cálculos vão garantir sempre ter um pouquinho a mais, somente para garantir que esse estoque vai acumulando-se sem que seja um problema, né, de sobreestoque. E aí vamos continuar na próxima slide, por favor, porque vamos passar ao quarto ponto, que consiste em identificar os novos SKUs previstos para incrementar as vendas com base na rotação. E aqui outro grande diferenciador da Lífio é que a gente utiliza algoritmos bem sofisticados para garantir que a demanda projetada seja exata. Vai depender
da rotação dos artigos, da configuração, o comportamento, se são artigos que a gente denomina como fresh, né, que são artigos de muita alta rotação, ou artigos com muita vida na prateleira. Todas essas considerações são classificadas corretamente para garantir que as nossas quantidades sejam exatas. E aqui vamos continuar como quinto ponto, que é calcular a previsão incremental e dividir-la nas diferentes entregas. Então, geralmente se divide em três partes, mas vai depender também da configuração do varejista, né? Mas às vezes até que é possível fazer uma única entrega, aqui, se os custos permitem, né? Fazer uma única entrega incremental para esta temporada de Natal, Ano Novo, Black Friday, né? Tudo. Mas muitas vezes a quantidade prevista precisa ser dividida e progressivamente acrescentada por tema de custos, por tema de espaço. E aí vamos continuar com o seguinte ponto, que é ter o cálculo das datas de entrega para os centros de distribuição e para as lojas. Relembrando isso, né, na estrutura e na cadeia de suprimentos vamos ter vários fornecedores, vamos ter várias datas de entrega, né? Então, esse entendimento de quais fornecedores e quando vão fazer as entregas, considerando também estas quantidades a mais para a sazonalidade, é importante porque aí o ideal sempre é ter esse processo automatizado, que a Lifio precisamente faz todo um módulo, né, e um entendimento específico para automatizar toda esta parte de gestão de pedidos. E aí vamos continuar na próxima slide, por favor, Darlan. Obrigada. E o sétimo ponto aqui vai ser, após a entrega do estoque acrescentado, é muito importante, né, continuar com os pedidos regulares, porque a gente não precisa gerar uma situação também de potencial risco, né, de ter muitos produtos nas lojas, né? Então, vamos definir claramente as datas, né, do início, começo, e vamos ir calculando todas essas especificidades, né, de quantidade, datas, tudo, para garantir que a gente tenha só o que a gente precisa, não mais, não menos. E aí o próximo ponto é ter definida também a data de finalização do pico da demanda, porque vamos ter, falando principalmente agora de Natal, né, vamos ter que vai ser umas semanas antes, né, e até dia 24. Mas a partir daí já começa uma outra festividade, né? Então, todo esse entendimento de qual é a minha finalização de pico de demanda é importante. Geralmente acontece uma semana antes, né? Falando de abastecimento, né? Recordando que sempre estamos um passo com antecedência, né? Vai ser geralmente uma semana antes, pode ser até um pouco mais, para garantir que todo o fluxo de produtos a gente tenha estoque suficiente, mas não fique numa situação de sobreestoque, que a gente vai ver num momento a mais aqui. E finalmente temos um último ponto, que não menos importante, é a análise da efetividade em conjunto com os departamentos, né? Então, bem importante isso, né? Todo o trabalho colaborativo do departamento de logística, de demand planning, de vendas, de trade marketing, para o entendimento aprofundado de os resultados, basicamente, né? E assim sempre garantir um processo de melhoria contínua, né? O que podemos fazer diferente na próxima. E aí sempre a Lifio, é importante mencionar que a Lifio conta com mais de 40 reportes, né? Para isso, 40 relatórios, onde vocês podem ver todos os resultados, né? Desde muitos ângulos, para garantir que que a gente tenha este entendimento profundo. Tá. Então, agora, eu falei brevemente aqui do ponto 8, né? Essa parte de pico de demanda e data de finalização, precisamente para poder mostrar para vocês como seria um exemplo de um sobreestoque. Então, aí se podemos ir na seguinte slide, por favor, Darlan. Isso. A nossa ferramenta de gestão de estoque conta com uma visualização do produto, que aqui vamos ver que temos um entendimento de um exemplo muito básico, que é aqui uma bebida alcoólica, né? Temos a identificação do número de item, a descrição, e neste caso vamos ter o histórico completo do nível de estoque e os comportamentos deste artigo, tá? Então aí temos uma área cinza, né? Que a gente representa como a quantidade de estoque que fica no layout. No layout é a parte do estoque necessário para temas de exibição. Então, aí vamos ter todos os produtos necessários para fazer todos os frentes, para fazer todas essas exibições básicas e complementares nesta sazonalidade, para poder visualizar claramente, né, o nível que temos. E daí temos uma outra área que está ressaltada em cor verde, que é o que a gente denomina de buffer, que é a quantidade calculada ótima de nível de estoque. Vamos ver que temos uma linha azul,
que vai através do tempo aí, e essa linha azul é o nível de estoque que temos. Então, o que aconteceu neste exemplo específico? Temos que esta parte área cinza de layout para tema de exibição foi acrescentada, né? Bem no final de ano, e aí neste caso, né, no mês 2, né, que a gente está visualizando aí, está bem acrescentada. E aí ficou este artigo em específico com um nível de estoque muito alto. Sobre estoque que aí vemos quando a parte das exibições especiais finalizam, né? Aí no mês 4, a nossa demanda volta, né, ao normal, e aí ficamos com um nível de estoque muito alto. Então, isso é precisamente o que a Alifio faz antecipadamente nos cálculos para garantir que isto daqui, que é muito comum, não aconteça mais, tá? Então, eu vou mostrar agora um exemplo de como se veria um nível de estoque saudável, tá? Então, vamos ver aqui que o nível de layout de exibição é baixo, essa área cinza, e vamos ver que agora a parte do buffer tem três cores. Temos o cor verde, que é um nível de estoque ótimo, mas também tem cor amarelo, que é um estoque de segurança para a parte de flutuações da demanda. E, finalmente, temos uma área vermelha, que aí é um estoque de segurança adicional, no caso que este artigo em específico seja um artigo muito importante, tipo de lançamento, um artigo muito importante de ter um estoque de segurança a mais, fazemos toda essa divisão para o entendimento de como está composto o nosso cálculo de estoque, né? E então aí vamos ver que a linha azul fica dentro da área verde, que então podemos ter certeza que os nossos níveis estão bem alinhados com o que a loja precisa. E neste caso, a linha roxa, que está bem baixo, esse é o nível de consumo. Então, vamos vendo como, conforme avançam as datas, né? Esta brecha entre os dois vai se reduzindo, né? Para garantir que o nível de estoque vai acompanhando o nível de demanda e de consumo que temos. Então, agora, acho bem importante falar que esta é a explicação para o cálculo base, tá? Mas vamos ter muitas vezes a parte de promoções, além da sazonalidade, vamos ter promoções, ativações a mais. Então, aí a nossa ferramenta também faz esse entendimento e essa construção dos cálculos base, né? E da parte das promoções. Mas antes disso, vou compartilhar aqui rapidinho minha tela para mostrar para vocês como é a composição dos cálculos das entregas do feriado. Então, aqui somente vou compartilhar minha tela. Um segundo, por Pessoal, favor. sempre lembrando que se tiverem alguma pergunta, por favor, fiquem à vontade para enviar para a gente. A gente vai estar podendo responder agora. Se tiver um grande número de perguntas, a gente vai acabar respondendo posteriormente. Só deixar seus contatos para a gente poder estar respondendo com o maior prazer. Tá bom? Listo. Somente um segundinho, porque vou aqui só conseguir compartilhar minha tela. Mas acho que neste minuto não estou conseguindo darla. Não sei se você poderia me ajudar a compartilhar a tela rapidinho aqui, Da porque não estou ferramenta? conseguindo. Isso, na ferramenta, por favor. Vamos lá, então. Só um minuto, Obrigada. pessoal. Eu vou entrar na ferramenta para que a gente possa estar apresentando para vocês. Só um Isso. segundo, por favor. Vamos. Só um minuto. Aqui a ferramenta. Isso, perfeito, muito obrigada, viu? De Agora vamos nada. somente... Isso, obrigada, viu? Agora vamos somente ao módulo da promoções aí e vamos à parte de lista de entrega de feriado. Porque aí tudo o que a gente falou, que o Darlan explicou dos desafios e o do checklist vai estar representado aqui, tá? Então aqui temos uma lista de controle das entregas dos feriados. Vamos ter aqui um exemplo de um espumante, né? E whisky. E neste caso, vou focalizar na atenção na parte do espumante, porque é importante ver que temos todo este nível de abastecimento dessas entregas parciais que a gente conversou agora para garantir que nas datas de início e de término a gente consiga ter este estoque incrementado, passo a passo. Então, aí, se podemos ir na parte do tab, da parte direita da tela, para adicionar uma coluna a mais. Um minuto. Desculpa que eu mudei aqui Isso. de tela, mas já vamos Não, voltar. tranquilo. Só um minuto, por favor. Eu tenho que tirar aqui. Aqui, né? Estão vendo minha tela? Isso. Estamos, sim. Aí vamos a acrescentar a Pode coluna seguir. que se chama Feeling.
a coluna de feeling que tem um percentual. Você quer que eu coloque filtro ou a Isso, coluna? não, Qual coluna? isso, adicionar o campo de feeling somente, por favor. Essa aqui? Ajá, o campo de feeling, feeling, que está abaixo de data de término. Aí, tipo, nesse listado de Ah, columnas, se pode abrir novamente aí, à direita, por favor. aqui? Aí, isso. Abaixo de data de término tem uma caixa que se chama feeling Ah, percentual. tá. Isso mesmo, Aplica, adicionar né? isso, por favor. Isso. Só Obrigada. esse, né? Só isso. Perfeito. Obrigada. Porque aí a gente vai, o que a gente fez agora foi adicionar uma coluna, e isso é importante, porque a ferramenta permite adicionar todos estes campos para melhor visualização, e toda esta informação é exportada para o Excel ou para CSV, né? Então, aqui, focalizando no exemplo do espumante, né, esse Christmas Sparkling Wine, aí vamos ter uma data de criação desta entrega de feriado, né? E uma data de início e data de término. Então, aí vamos ver que nessa data de início, que está bem na parte do baixo, né? Vamos ter que a partir do dia 10 de dezembro até dia 24, aí especificamos para a ferramenta fazer um 20% de entrega a mais, para ter um pouquinho mais desse estoque para a sazonalidade, tá? E daí temos uma segunda entrega, né? Um segundo reabastecimento para o feriado, que vai ser do dia 17 ao dia 24, para ter um 50% a mais desse estoque, né? E finalmente temos uma última entrega que foi dividida dessa maneira, né? Que para dar um 100%, né? Esse 30% restante, que vai ser entregue nas datas de dia 19 de dezembro até dia 24. Então, assim é como a ferramenta consegue configurar todas essas entregas e garantir esse controle de nível de estoque para ter as quantidades necessárias nas nossas lojas. E aí, se você puder me ajudar somente a clicar no botão de ações, bem na primeira coluna, desse último de Sparkling Wine 20%, tipo assim, na último, isso, esse mesmo, perfeito. Porque agora vou explicar para vocês como é que a ferramenta configura a parte das entregas durante os feriados, tá? Então, a ferramenta vai nos levar nesta tela para escrever as especificações do nosso feriado. Então, temos primeiramente os nossos detalhes aqui, onde podemos asignar um título para esta ativação em específico, um tipo de entrega de feriado, neste caso vai vinculado para o Natal, e se tivermos alguma observação, também podemos incluir. Neste caso, isso fica na vontade, tá? Isso pode ser opcional, é opcional, né? Depois temos uma segunda parte, que é o começo, onde é bem importante aí colocar a data de começo, data de início, né? Neste caso, lembrando, era o dia 10 de dezembro, né? Então, aqui configuramos a data para a ferramenta fazer toda essa previsibilidade que o Darlan comentou, tá? Então, aqui vamos a ter uma data de layout de pedido, e aqui a ferramenta faz esse entendimento com antecipação para calcular a quantidade necessária para que no dia de começo da ativação o produto já esteja nas lojas. Então, aqui vamos ter todo esse entendimento, né, operativo para garantir fazer todos estes cálculos também de datas, quantidades e datas com antecedência. Então, aqui, elegendo esta configuração no primeiro pedido, a ferramenta sozinha vai calcular todas essas datas para garantir ter o estoque suficiente. E aqui assinamos o percentual que a gente quer ter de estoque adicional. E aqui na parte de cima, vamos agora às configurações, porque podemos fazer este cálculo com base no histórico de vendas, né? Especificando a ferramenta quais são os períodos que quer considerar, ou com base na previsão, que a Alifio tem muito esse diferencial de fazer forecast ou previsões muito precisas. Então, aqui sempre vamos recomendar, né, pessoalmente, a parte de fazer com base na previsão e especificando para a ferramenta as datas para essa previsão, tá? Então, aí, para finalizar esta explicação, somente temos a parte da conclusão, que vai ser a data do término, né? E a ação que a ferramenta ou o nosso sistema tem que considerar. Então, lembrando isso, né? Para garantir não ter um sobreestoque, colocamos a data de finalização e colocamos uma ação, neste caso, restaurar o nível de estoque de segurança e uso diário médio, o que a gente denomina de ADU, que é esse cálculo base de venda diária sem flutuações, para garantir voltar a níveis normais e evitar esse exemplo que eu estava mostrando para vocês, né? Nas slides de um sobreestoque.
E daí, somente finalizando já minha participação aqui para esta parte, isso vem na parte da cima da tela, por favor. Vamos ter, bueno, ahí vamos dar salvar, por favor. Isso. E aí vamos ter a lista de produtos que estão envolvidos nesta promoção. Então, aí a ferramenta já vai trazer automaticamente o cálculo de quantidades, né, para vocês, com as localizações de lojas, quantidade de produtos, e vamos ter também acesso ao Item Graph para fazer todo este entendimento, né, de quais são a configuração da nossa promoção, e assim poder salvar os cambios e garantir que todo está bem preparado e planejado para a nossa ativação. Então, agora vou passar o microfone para o Darlan, que vai explicar a parte de promoções. Perfeito, Cecília, muito obrigado. Só anotando rapidamente, pessoal, que olha o número de filtros que você tem aqui para isso, não só na área de promoções de Natal, mas para qualquer momento que você quiser trabalhar, eu vou mostrar isso também, tá? Então, eu vou ter o maior prazer aqui de seguir falando do quê? Desse calendário de promoções, porque essa parte promocional, ela é muito importante dentro de qualquer varejista em qualquer segmento. E qual que é o grande valor agregado da Leafio para vocês, caros varejistas? É justamente agregar num lugar só todas as suas promoções, que tipo de promoção você está fazendo, se ela é uma promoção sazonal, se ela é uma promoção constante, se ela é uma promoção de determinado tipo de especificidade, como Páscoa, por exemplo. Ela acontece aí ela consegue congregar por 3 meses, você pode colocar para frente ou para trás aqui, você consegue entender o número de SKUs envolvidos, você consegue entender qual que é a porcentagem de ganho por cada uma das suas promoções, você consegue entender o que você está faturando, né? Qual o faturamento dessas vendas promocionais. Existe um dado, meus caros, que é o seguinte: 80% das promoções elas não são tão lucrativas quanto os varejistas esperariam. Por quê? O P-preço diminui, o delta tempo diminui, e às vezes para você conseguir administrar isso de uma melhor maneira, tendo em vista que você está também fazendo suas vendas regulares, fica um pouco complicado. Então, basicamente, você está trabalhando aqui com um lugar que te dá uma visão de helicóptero de todas as suas promoções, independente se você tiver 1 ou 1.000 unidades. Logicamente que quando você tem mais unidades, quanto mais unidades você tem, mais isso aqui vai ficando valioso, porque você imagina um varejista que tem 60, 70, 100, 200 unidades, ele conseguir congregar aqui todas as suas promoções num lugar só, né? E aí nós vamos aqui olhar parte de promoções em si, né? Onde você pode ter aqui as promoções que foram iniciais, as promoções que estão finalizadas, as que estão ativas, as que estão pendentes. E se você tiver interesse, basicamente, em refazer uma promoção ou você tiver a fim de repetir uma promoção, você pode ir aqui em uma finalizada e você tem aqui ó, as novas promoções, como eu já tinha incluído aqui o dado, né? Então, você põe aqui Natal, Super Natal, por exemplo, né? Super Natal, ai meu Deus, Natal 23. Você vai entender se vai ter o tipo de promoção, que pode ser uma promoção de Natal, se você vai trabalhar com uma panfletagem especial para ela ou não. Isso daqui do começo a gente já conversou também, né? As configurações, elas também são importantes nas promoções regulares, aqui de um jeito um pouco diferente. Você pode estar baseando numa taxa de média de venda, você pode estar baseando numa taxa média de ADU, né, que é Average Daily Usage, ou seja, você pode aqui trabalhar com também vários algoritmos interessantes. Nós temos aqui, meus caros, bastante importante dizer, 2 módulos para a promoção, que é quando você não tem muitos dados ou muito histórico, né? Então, uma versão que nós temos da inteligência promocional que é padrão, que ela é também efetiva, e também temos uma que ela é muito mais avançada e que tem, inclusive, o auxílio de inteligência artificial e machine learning. Mas, para isso, você tem que ter, pelo menos, no mínimo, aí, uns 2 anos de dados anteriores, porque aí você vai ter
o nível de desconto que foi eventualmente aplicado em outros, que vai ser feito o uso no machine learning, o mecanismo da promoção, o histórico dos SKUs, etc. Mas essa é uma versão, como eu disse, avançada, né? E, consequentemente, aí você consegue ter o quê? Previsibilidade em relação, por exemplo, a esse histórico que vai ajudar você a olhar essa promoção, e lucratividade, que é o maior objetivo, ou um dos maiores objetivos da ferramenta, né? Aqui, a gente voltando na área de promoções, também tem uma área bastante importante para ser mostrada, né? Que diz respeito ao quê? Diz respeito à parte que diz respeito à parte de você estar olhando essa promoção e você tem aqui a condição de estar... Deixa eu pegar aqui, que eu errei aqui o meu comando, mas agora eu vou acertar. Quando você olha aqui, você tem justamente a possibilidade de olhar qual é a previsão de vendas, né, dentro dessa promoção. Então, olha só que interessante. Além de tudo, é a palavra que eu falei que ia repetir propositadamente mais algumas vezes. É o quê? É a previsibilidade. Aí você aqui escolhe, logicamente, filtros que dizem respeito a isso, né? Esses filtros eles vão ajudar a te dar essa previsibilidade, para que você tenha o quê? Aqui, ó, tarifa previsão. Você pode clicar ou não clicar esse ponto, vendas previsão. Olha só, vendas previsão. Qual varejista não gostaria de ter maior previsão nas suas vendas? E a ferramenta, conectando-se ao seu ERP, ela vai justamente criar esse tipo de filtro, onde você vai entender que esse SKU 339269, ele tem essa previsibilidade e assim por diante aqui, e você tem 167 aqui embaixo, vocês estão vendo, SKUs nessa promoção, e todos eles têm a sua previsibilidade de vendas. Olha só que interessante, olha só que importante, além de, acho que é muito mais que interessante, né, Cília? É importante, né? Além de outros aspectos como preço de compra, preço de venda e vários outros tipos de dados e mais dados e mais dados. Nós podemos dizer, né, Cília, que a Leaf é absolutamente obcecada por dados. E quanto mais Totalmente. dados vocês têm, né, vocês como varejistas têm, mais você consegue ter aí condição de estar melhorando cada vez mais as suas promoções, né? Então, a Totalmente. finalização... Pois bem? Pois não? Não, não, eu falei totalmente, e aí somente, como você comentava, né, ter essa previsibilidade é a melhor posição que qualquer varejista pode ter, né, porque com esse entendimento analítico, né, você consegue se posicionar, né, de maneira antecipada para fazer o seu planejamento, para conseguir entender as dinâmicas, conseguir organizar a toda a sua equipe, e a ferramenta ajuda você com toda essa integração 360, que falamos bem no comecinho, né? Exatamente. E aí, meus caros, a gente vai partir para uma área muito importante, que é o quê? Uma área específica da nossa ferramenta que vai exatamente analisar as promoções. Então, nós vamos nessa área aqui de promoções, e vocês têm uma área, e é isso que eu falo, nunca um ERP vai entregar isso para vocês, tá? É bem interessante dizer, e repito, já falei uma vez, mas acho importante reiterar, que um RP não vai entregar isso para você. A Cecília conhece, inclusive, bastante de RP, estava conversando com um cliente potencial sobre o SAP e tal. Por mais avançado que seja o ERP, ele não alcança o que eu vou mostrar daqui a pouco, e baseado também, nós temos embedado na nossa ferramenta o ClickSense, que está baixando os dados da nuvem. Não sei por que está demorando um pouquinho, geralmente é um pouco mais rápido, talvez seja a minha internet aí, mas a gente já está aqui entrando no quadro, que deveria estar aparecendo alguma coisa aqui. Mas Muito... é normal por conta da quantidade dos itens processados, né? Mas já tá aberturando agora. Está carregando aqui, peço perdão aí, geralmente é muito, inclusive nos nossos ensaios estava bem mais rápido, né, Cecília? Mas tudo bem. Vamos lá, então. Aqui vocês conseguem entender várias informações importantes. Olha assim, aqui você tem as suas promoções, a disponibilidade dos itens, você pode escolher aqui uma semana específica, tá? Você pode entender aqui a disponibilidade, as vendas perdidas, aqui em cima vai aparecer os dados relacionados a isso, ó, vendas perdidas e disponibilidade.
Você pode escolher por período maior, né? Ou seja, aqui os meses. Você pode também ter informações relacionadas à eficiência da sua promoção. Olha que importante, meus caros. Aqui a eficiência das suas promoções, né? O dado de vendas, o dado de crescimento de vendas em relação a essas promoções. Olha que importante isso, né? Bastante importante. Então, olha só o quanto você tem aqui de dados que, por exemplo, os estoques depois do primeiro dia da promoção. Então, já no primeiro dia você consegue ter essa visão. Então, olha só que importante. Pô, primeiro dia você já consegue entender se você tem que ajustar o seu estoque, se você tem que diminuir. Logicamente, você pode manter por mais alguns dias também, não há nenhum problema nisso. A partir de, olha só que importante, outra coisa que o RP não alcança, overstocks, excesso de estoque depois das promoções. Sendo que você pode escolher, espera um pouquinho, eu vou escolher aqui essa semana 29. Você clica aqui e tem esse informativo específico dessa área. Ela vai estar aqui sendo isolada para você e você vai conseguir entender aí toda essa dinâmica das suas promoções. Então, essa área de vendas perdidas, de disponibilidade, de vendas, de crescimento de vendas, está toda aqui à disposição para vocês. É realmente muito, muito efetivo, porque você vai tendo aí cada vez mais aquela visão de helicóptero. Você finalmente consegue subir ali, né, dentro do nosso, entre aspas, helicóptero e ter aquela visão clara do que está acontecendo no seu negócio. E você pode, inclusive, dividir isso por unidade, né, por tipo de promoção, por semana, por fornecedor, por unidade, como eu disse, e por fornecedor, inclusive por pessoas, por responsáveis pelo seu determinado supermercado ou varejo em geral, tá? Então, agora eu vou mandar o microfone, passar o microfone, não mandar o microfone ali para a Cecília, para a Eu gente vou. continuar. Aqui fica o microfone para mim agora. Exatamente. Tá ótimo, Darlan, muito obrigada. Então, a gente já está quase finalizando, aí a gente já falou desta parte de entrega nos feriados na ferramenta, né? Aí podemos passar uma slide a mais, que foi a parte de gerenciamento de promoções, que o Darlan já explicou a bem a detalhe e também na parte do relatório. E aí, para finalizar, então, vamos fechar com algumas dicas úteis, tá? Então, primeiramente, relembrando a parte dos desafios e o checklist que repassamos, a primeira parte a ser considerada é isso, né? Ter um sistema de reabastecimento automático para esse cálculo de as quantidades aumentadas ou acrescentadas para as sazonalidades específicas. Então, aqui bem importante todo esse processo que a gente conversou, do acrescentar os pedidos numa certas porcentagens e em datas certas também, para garantir ter essa quantidade disponível, né, intocada até o feriado. E aqui o processo é fundamental, a parte de entender o processo logístico, a estrutura da cadeia de suprimento, entender as capacidades também de espaço, né, que as nossas lojas tenham, os centros de distribuição, já seja o centro de distribuição principal ou secundário, né, ter esse entendimento de os espaços e onde o produto vai ficar armazenado nesta preparação para o Natal ou qualquer outra sazonalidade. E aqui a previsão promocional deve ser calculada sempre separadamente. Como já vimos, né, eu explicando primeiro a parte do abastecimento base, e aí o Darlan explicando, opa, o que acontece se a gente tiver promoções a mais, né? Tem que fazer todos esses cálculos de maneira estruturada para garantir que esteja tudo certo. Então aí podemos avançar, tranquilo? Podemos avançar aí nas slides. Um a mais, por favor. E um a mais também. Um pouquinho mais. Isso. E agora também esta parte, né, de previsão promocional que a gente falou, a previsibilidade que fica como a palavra-chave, né, para este webinar, né? E isso deve ser primeiramente calculado e depois multiplicado, né, para garantir ter os níveis corretos nas lojas. E aqui, para a seguinte, por favor. Todos os cálculos, eu já falei isso, a gente falou várias vezes, né? Todos os cálculos devem ser feitos usando a capacidade de armazenamento de loja como base. Esse é o nosso ponto de partida para qualquer cálculo. Aí podemos replicar, podemos fazer alguns ajustes, mas sempre garantindo ter esse entendimento para evitar qualquer situação de sobreestoque ou complexidade nos abastecimentos.
E aqui um ponto a mais, por favor. Os feriados e datas festivas dos fornecedores também devem ser considerados e bem importante. Neste webinar a gente não conversou muito sobre isso, mas a Lifio e a ferramenta de gestão de estoque permite programar antecipadamente as férias dos fornecedores. Então já a ferramenta faz os cálculos para ter o nível de estoque suficiente, considerando, tá, então eu tenho fornecedor 9, 5 e 14 vai sair de férias de Natal. Então, eles não vão conseguir fazer as entregas nesse período, né? Então, eu consigo sinalizar isso para a ferramenta e a ferramenta fazer todos os cálculos em quantidades e datas para os pedidos, né? E ter a quantidade sempre suficiente, né? E fazer todo esse processo de uma maneira muito suave para não ter um problema, né, de uma dinâmica muito alta de estoque, depois flutuações, não. A gente sempre garante ter esse comportamento bem certinho e bem calculado, né? Sempre que seja numa faixa de aprovação, né? Que esteja sempre certinho. E aí, somente para finalizar, o último ponto que temos é a parte de é necessário sempre fazer todo esse entendimento após as sazonalidades, após as promoções, esse entendimento analítico, né? Sempre para esse processo de melhoria contínua, já o Darlan mostrou um dos nossos relatórios, mas vamos relembrar que a ferramenta tem mais de 40 relatórios. Então, com isso, a gente consegue verdadeiramente entrar num processo de melhoria contínua e garantir que as nossas ativações sempre estejam cobertas. E com isso, eu acho que estamos já finalizando o conteúdo de hoje, né? Eu gostaria de agradecer e passar agora o microfone para o Darlan, para já fechar Obrigado. este espaço. Obrigado, Cecília. Meus caros, então aqui nós estamos agradecendo. Esse é o último webinar do ano. Foi um ano bastante intenso, eu não lembro o número de webinários que foram realizados pela LEAF aqui no Brasil, e não só no Brasil, na América Latina e em outros lugares do mundo. A gente quer agradecer muito aí, que independente da correria de final de ano, a gente está com os espectadores aí, o público bastante atento no que a gente está compartilhando com vocês. Queríamos também deixar os nossos contatos, tá? O de cima é, logicamente, o e-mail da Cecília e o de baixo é o meu, tá? Também tem um número de telefone aí. Fiquem à vontade para escrever para a gente. Vamos marcar aí uma apresentação, seja de gestão de estoque, seja de eficiência de planogramas, ou mesmo, em breve, performance de sortimento, sempre lembrando que gestão de estoque está conectado com eficiência promocional, inteligência promocional. E é isso aí. A gente quer desejar a todos vocês um Feliz Natal, um grande ano de 2024, com muitas vendas, com muita previsibilidade, né, Cecília? Não É a podíamos palavra. deixar de usar essa palavra no final. Então, que vocês tenham um grande ano de 2024, consigam aí colocar os números em ordem e estamos à disposição para justamente ajudá-los a fazer com que os seus varejos, os seus negócios tenham mais sucesso no ano que vem. Então, mais uma vez, obrigado, tá? Em nome da LEAF, em nome de todos nós, e nos vemos aí numa próxima oportunidade em 2024. Um grande abraço a todos e estamos juntos. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada.